Na aula de hoje, eu vou resolver com você uma questão de concordância verbal. Concordância verbal, pessoal, é um assunto que cai com muita frequência nas provas e eu vou mostrar para você a melhor forma de você resolver esse modelo de questão para que na hora da sua prova você consiga chegar à resposta certa sem muita dificuldade. Essa questão aqui tem um comando bem simples e bem direto e ele diz assim, ó: respeitando as regras de concordância verbal, assinale a alternativa correta. O que você precisa lembrar é que concordância verbal tem uma relação entre dois elementos de uma oração. Eliane, quais são esses elementos? O sujeito e o verbo. Sendo mais específica ainda, o núcleo, eu vou colocar aqui em cima, o núcleo do sujeito. Então, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Mas como é que vai acontecer essa concordância? Essa concordância vai acontecer da seguinte maneira. Ela deve acontecer em número e em pessoa. Eliane, o que é essa história de número e pessoa? Número é muito simples, é o singular ou o plural. E pessoa são as três pessoas do discurso, ou seja, a primeira pessoa, a segunda e a terceira pessoa. Então, resumindo, a questão da concordância verbal, ela deve acontecer da seguinte maneira. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito em número e em pessoa. É isso que a gente vai fazer aqui nessa questão. Só lembrando que nós estamos buscando a concordância verbal correta. Vejamos a letra A. Existe, na atualidade, milhares de pessoas passando fome no mundo. O que eu tenho que fazer? Se a concordância verbal é uma relação entre verbo e núcleo do sujeito, o que eu faço primeiro é encontrar o verbo. O verbo está aqui logo no início da minha oração. Quando eu encontro o verbo, eu faço uma pergunta para esse verbo. O que existe na atualidade? E esse verbo vai me responder o seguinte, ó, que são milhares de pessoas. Isso aqui é o sujeito da minha oração. Agora, existe uma concordância entre o núcleo do sujeito e o verbo? É óbvio que não, uma vez que o núcleo do sujeito está no singular. Logo, eu não posso nem dizer, nem escrever, existe na atualidade milhares de pessoas passando fome no mundo. O que eu tenho que fazer então, professora? Eu tenho que colocar um M aqui, ou seja, levar esse verbo ao plural. Levando o verbo ao plural, nós fazemos esse ajuste próprio da concordância verbal. Então, esta aqui não é a minha resposta. Vamos ver a letra B. Podem provocar dependência os remédios consumidos de forma indiscriminada. Perfeito, eu tenho que encontrar o que? Primeiro, isso, o verbo. E uma dica que eu quero te dar é que pode ser o verbo ou a locução verbal. No caso aqui, a locução verbal, não tem problema algum. Eu vou encontrar o sujeito desta locução verbal. Faça a pergunta ao verbo. O que pode provocar dependência? Veja que são os remédios consumidos de forma indiscriminada. Deixe-me marcar apenas essa parte aqui, porque ela é a essencial. Onde está o núcleo desse sujeito? Está aqui, ó, a palavrinha remédios. Se remédios está no plural, o verbo também deve ficar no plural. Mas aqui eu tenho uma locução verbal. Qual o verbo que fica no plural? Vai ser sempre o verbo auxiliar. É esse verbo que vai se flexionar para concordar com o núcleo do sujeito, tudo bem? Então, se remédios está no plural e o verbo auxiliar também está no plural, lógico, o verbo auxiliar de uma locução verbal, esta frase está escrita de maneira correta. Colocando essa frase na ordem direta, nós temos os remédios podem provocar. Aí fica bem mais fácil. Mas é lógico que a banca vai trazer uma certa dificuldade para você, colocando não na ordem direta como está aqui nessa minha reescrita, mas colocando na ordem inversa, ou seja, afastando o sujeito do verbo, colocando o sujeito posposto ao verbo. Então, tome muito cuidado para você conseguir perceber isso na hora da sua prova, tudo bem? Então, esta questão tem como gabarito a letra B. Vejamos qual o erro da letra C. Persistem por muito tempo o prejuízo moral causado pelas fake news na vida das pessoas.
Beleza, encontrei o verbo? Sim, encontrei. Está exatamente aqui. Faça pergunta para esse verbo. O que persiste por muito tempo? Veja que esse verbo vai me responder o prejuízo moral causado pelas fake news. Só quero focar esta parte que é a mais importante. Aqui está o núcleo do sujeito, veja, que é prejuízo. O núcleo do sujeito está no singular? Sim, está no singular. Então, o que esse verbo está fazendo no plural? Ele não pode ficar no plural. Colocando a frase na ordem direta, vai ficar bem mais fácil de você perceber. Olha só, o prejuízo persistem? Não. Eu digo ou escrevo o prejuízo persiste. Aí fica correto, tudo bem? Então esse é o erro da letra C. Vejamos a letra D. Falta aos países subdesenvolvidos recursos financeiros para proteção e recuperação ambiental. Aqui está o nosso verbo, o verbo faltar aqui. Faça pergunta a esse verbo. O que falta aos países subdesenvolvidos? Perceba que ele vai me responder o seguinte, ó, falta isso aqui, ó, recursos financeiros. Então é isso aqui que está faltando. Isso aqui é o sujeito da minha oração. Qual o núcleo desse sujeito? O núcleo do sujeito está exatamente aqui, na palavrinha recursos. Então, deixe-me marcar aqui para você. Esse é o núcleo do sujeito. Logo, eu preciso que o verbo também esteja no plural, uma vez que recursos está no plural. Só que esse verbo não está no plural. Veja, eu preciso obrigatoriamente levar esse verbo ao plural para ajustar, para que a concordância verbal fique perfeita. Então, eliminamos a letra D de dado, temos como resposta desta questão de concordância verbal a letra B de bola. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver gostado, já deixa o seu like, se inscreva no canal para você receber as nossas próximas questões comentadas. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!